Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo joinha? Hoje é feriado, mas todo mundo quis vir para a live. Que coisa boa! Fico muito feliz de vocês estarem aqui conosco, né, nessa jornada aí do terceiro setor. Então, é um enorme prazer estar aqui com vocês nessa noite especial, porque é muito especial para mim ver essa sala cheia aqui e a gente compartilhar tantas informações. Meu povo, essa live ela é fechada, ela é gravada. A Priscila Souza sempre tem um recadinho especial para vocês aqui no cantinho. Então, quem puder depois colocar aqui para a gente de qual cidade que vocês são, de qual instituição vocês estão representando, isso é muito importante para a gente saber com quem nós estamos falando e ver a necessidade de vocês. Porque às vezes eu trago alguma coisa e eu posso complementar, sabendo de onde vocês estão, de onde vocês são. Então, sejam muito bem-vindos, Wilson, seu Vilmar. Tem várias pessoas aqui que estão conosco nessa noite, que sempre estão aqui, o Edson, a Osmarina. Sejam muito bem-vindos e que Deus esteja conosco nessa live de hoje, tá bom? Hoje nós vamos falar 100% de organizações regularizadas. O que isso acaba trazendo de benefício para estas organizações do terceiro setor? Então, conforme vocês forem chegando, sejam muito bem-vindos, que Deus esteja com todos nós. A gente fala que as organizações do terceiro setor, elas sempre precisam ter uma missão ligada ao seu desenvolvimento e alinhado, assim, uma eficiência gerencial, independente de qualquer setor que a sua organização do terceiro setor atue, né? Porque isso vai fazer toda a diferença. Eu vou me apresentar para quem está aqui pela primeira vez, para me conhecer. Nossa, tem gente até do Acre hoje aqui. Gente, eu já fiz contabilidade do Acre. É um cliente meu que ele tem uma fábrica de calcinha e sutiã, baby doll e tudo mais. Ele morava no Acre, ele até, eu não sei como que chama, ele construiu uma praça aí no Acre, ganhou até um prêmio por isso, por ele ter feito esse benefício aí pela cidade do Acre. Muito interessante. Eu nunca fui no Acre, mas meu esposo já esteve aí no Acre. Então, sejam bem-vindos. Eu sou CEO da Conta Contábil, uma empresa de contabilidade que já está há mais de 20 anos no mercado, né, da contabilidade. Denise, seja bem-vinda. Um beijo para você, querida. E aí, com isso, nós somos especialistas no terceiro setor. Hoje eu estou como presidente do Instituto Mulheres que Contam, sou pós-graduada em recursos humanos, pós-graduada no terceiro setor na modernidade, MBA em empreendedorismo contábil, já escrevi um livro de impacto social, O Poder do Terceiro Setor em coparceria com o CRC RJ. Então, é um prazer estar com vocês aqui. A gente sabe que a noite passa muito rápido, o nosso dia é muito corrido, mas a gente vai falar de assuntos que são pertinentes, né, para o terceiro setor. Eu vou explicar um pouquinho, nessa primeira fase, o que a gente aqui da Conta Contábil, a gente identificou ao longo desses anos. Que a contabilidade do terceiro setor, ela se divide em 3 pilares, né? São eficiências do terceiro setor, que é a contabilidade, a montagem dos processos de projetos e a captação de recursos, porque elas estão alinhadas num único local, e o marketing, que a organização precisa fazer deste terceiro setor. E aí eu já convido vocês, falando do marketing, para uma live especial que eu ainda vou fazer neste início de maio, que vai ser no dia 5 de maio. Nós vamos voltar a fazer a live do Imposto de Renda Solidário, porque a Priscila está aqui. A gente está recebendo muitos pedidos mesmo sobre isso, porque tem várias cidades que têm direito a contribuir, né, a receber
a destinação do imposto de renda, e tem várias pessoas me questionando, Patrícia, como que eu faço para me ver lá no meu município, para ver se o meu município ele está apto a receber, como que eu divulgo isso nas redes sociais para que os contribuintes do meu município também possam fazer essa destinação do imposto de renda. Então, no dia 5 de maio, nós vamos fazer novamente a live falando sobre imposto de renda solidário. E o mais importante, que no dia 8, nós vamos fazer a mesma ação que nós fizemos agora, em maio, que foram 43 posts divulgados. O que aconteceu nesse dia específico, que foi do dia, agora, de maio não, de abril, eu trocando as datas. Nós tivemos 43 posts iguais, cada um fez com a sua logo. Desses 43 posts, a Receita Federal divulgou 3. Olha que bacana. A Receita Federal replicou dos 43 que a gente marcou a Receita Federal, ela replicou 3. Então, a nossa ação já começou a dar o quê? Resultado. Então, a gente precisa intensificar, é o Brasil inteiro. Se a gente conseguir um movimento muito grande no dia 8, que vai ser numa sexta-feira, meio-dia, igual nós fizemos a outra, se várias pessoas pegarem o mesmo post e divulgar da mesma forma, marcando a Receita Federal, marcando o seu município, marcando o Conselho da Criança e do Adolescente, o Conselho do Idoso da sua cidade, me marcando, a gente vai replicar isso tudo junto. De que forma? Para a gente impactar a Receita Federal e ela identificar que tem mais municípios sabendo desse posicionamento. Semana passada, eu fui convidada aqui pelo meu município de Itaperuna para dar uma palestra falando sobre o imposto de renda solidário. A gente conseguiu atrair muitos empresários para que pudéssemos divulgar esta ação. E vários empresários estão pegando o quê? Aquela mini palestra que eu fiz, e aí eles estão compartilhando dentro das suas empresas, para que os funcionários possam fazer também a destinação. A minha cidade está com a possibilidade de receber 6 milhões. Só que há mais de 3 anos a gente só recebe na faixa de 100, de 150, 170 mil. Vamos ver este ano, com essa ação que nós estamos movendo e promovendo, se mais pessoas também começam a abrir os olhos e ver que elas podem ajudar, né, as organizações do terceiro setor, porque a gente precisa mostrar para essas pessoas que o dinheiro vai para o fundo do idoso e para o fundo da criança. Eles acham que vai para dentro da base do município. Então, é esta a grande virada de chave que a gente vai fazer. Então, depois eu vou falar o que vai ter na live da próxima live, mas eu queria convidar todos vocês, se vocês puderem convidar outras instituições para a gente falar no dia 5/5, falando sobre imposto de renda solidário, e a nossa ação vai ser no dia 8 de maio. Combinado? Então, a gente vai bater nessa tecla aí também nas redes sociais, falando desses 2 dias importantíssimos. Não é que as outras lives não sejam importantes, mas essa live do dia 5, eu gostaria que vocês dessem, assim, um ponto a mais, chamasse outras organizações para participar, para a gente trazer um grande movimento para esse dia. Combinado? Então, a gente vai começar agora a nossa live de hoje, que é realmente um passo a mais, que é um passo para a gente poder falar sobre como a gente consegue trazer a nossa organização 100% regular e o melhor, o quanto de impacto isso vai trazer para dentro da nossa organização. E para isso, a gente precisa desse primeiro pilar aqui, ó, contabilidade. Porque sem esse pilar aqui, a gente não segue. Igual eu falei semana passada sobre o quê? Como montar o estatuto e uma ata, seja inicial ou seja de alteração. Aquilo ali eram os documentos básicos, é o nosso documento, igual a nossa identidade, nosso CPF, a nossa certidão de nascimento ou de casamento, que depois a gente troca. Mas isso é o documento básico de uma instituição, ter a ata e o estatuto. E agora a gente vai para esse passo que é essencial, que é a parte documental que a gente já fechou, mas a gente vai participar de um processo
explicativo agora como a gente chega. Se eu tenho toda a parte documental, estrutural, como esse administrativo e esse financeiro precisa trabalhar para que eu tenha uma contabilidade regular, 100% regularizado. Hoje eu fiz umas 3 reuniões agora na parte da tarde, e muito interessante, todos os 3 bateram na mesma tecla. Patrícia, eu não confio na contabilidade que eu estou hoje. Ou a contabilidade que eu estou hoje não me dá 100% de certeza que eu vou passar por um processo de edital e eu vou estar apto a receber o valor. Ou eu estou com o meu Transfere Gov todo preenchido, porém eu estou tendo diligências diretas, porque eu não consigo entregar a documentação correta. Então, a gente vai bater aqui na tecla do administrativo e financeiro. Vocês estão comigo, pessoal? Me dá um joinha aí, para a gente começar agora, nesse processo, que a gente vai começar a falar de detalhes importantíssimos. Obrigada. É muito bom quando vocês contribuem, porque a gente fica sabendo se está tudo certo. O administrativo e o financeiro da organização. Às vezes, é uma única pessoa. Ou, às vezes, eles têm tudo separado. O José fica com o administrativo, a Maria fica com o financeiro, e aí, por sequência, a gente tem cada pilar ali da administração muito bem estruturada. Quando a gente fala do administrador, é ele que conduz todo o posicionamento que essa organização vai ter. Qual projeto que vai ser decidido a constituir naquela organização? Qual projeto que vai ser elaborado, vai ser feito dentro daquela organização para aquele ano? Porque eu sempre falo que a gente tem que projetar um ano para frente. Se eu estou vivendo 2026, eu já tenho que pensar em 2027 o que eu vou fazer para dar continuidade neste projeto ou encerrar ele, se ele não estiver me dando o resultado que eu preciso ter. Perfeito? E para este projeto estar apto a estar sendo executado, eu tive que fazer o quê? Uma projeção. Como foi feita essa projeção? Eu trouxe todos os dados que era real para este projeto estar sendo trabalhado. Eu trouxe as pessoas que iam estar dentro do projeto, empresas, a parte voluntária, tudo aquilo que eu ia comprar para executar as tarefas e também os processos desse projeto foram descritos. Eu criei toda a estrutura ou eu estou fazendo e aí é no modo vão-se embora. A gente precisa entender que a cada momento que a gente trabalha com os projetos, a gente vai trazendo o quê? Uma visibilidade desse projeto. E com isso, neste primeiro momento que a gente precisa entender é que a estrutura que eu provisionei, ela deve ser contínua, ela deve ser respeitada, a não ser que eu mudei algum parâmetro ali naquele momento. Vamos dizer uma coisa bem básica? Eu tenho uma creche em Itaperuna, ela trabalha há muitos anos, há mais de 20 anos, há mais de 18 anos que eles estão comigo, e todos os anos a gente faz a provisão dos professores, a provisão da coordenação, a provisão de quem são os prestadores de serviço, de quem vai entregar os alimentos, da parte do papelaria, divulgação, marketing, tudo isso é provisionado. Só que neste ano, especificamente, quando chegou no final do ano, a gente identificou que ela tinha uma quantidade de funcionários que precisava ter o quê? Uma pessoa específica que chama jovem aprendiz. Vocês sabiam que existe essa cota até para vocês? E aí, com isso, a gente trouxe isso dentro da precificação dela. E no primeiro momento ela falou assim, não, eu não vou querer que coloque um jovem aprendiz, porque isso daí para mim vai ser irreal. Eu não tenho condição de bancar mais um jovem aprendiz. E primeiro, será que o município vai fazer o repasse para mim desse jovem aprendiz? Falei assim, então, a gente vai ter que pesquisar, ver se o que a prefeitura faz de repasse para você manter o seu projeto vivo
A gente precisa elaborar isso. Então, a gente foi trazendo essa métrica e a gente conseguiu chegar num ponto que a prefeitura não fazia o repasse do jovem aprendiz. Então, ela precisava de quê? Uma nova fonte de renda para pagar esse jovem aprendiz. Porque o restante, a prefeitura banca. 13º, férias, um terço de férias dos funcionários, paga todo o processo. E aí a gente viu que ali não conseguiria. A gente precisaria abrir o quê? Um produto autossustentável para conseguir bancar esse jovem aprendiz. E a gente não poderia ter a escolha de não ter ele cadastrado. Porque se você leva para a administração que existe a obrigatoriedade, ela fala que ela vai cumprir, e se ela não cumpre, ela fica o quê? Negativa com o fisco, e ela pode ser notificada. Gente, a notificação do Ministério do Trabalho, neste caso, acontece. Eu estou falando de uma coisa real, que é verdadeira, que acontece nas organizações a partir do momento que ela tem um número X de profissionais envolvidos, e muitas pessoas passam por cima disso, recebe a notificação e não toma posse daquela notificação, não responde ao Ministério do Trabalho. Depois, isso vira o quê? Desta notificação, vira um problema, porque você não cumpriu a lei obrigatoriedade, você não deu parecer para o Ministério do Trabalho. E assim acaba virando uma autuação fiscal contra a sua organização. Então, a gente precisa entender que o administrativo ele precisa provisionar, ele precisa entender que aquele projeto é real, é fácil de resolver ou não, mas ele precisa trazer a linhagem dos valores, porque nós estamos falando aqui hoje que a minha administração impacta onde? Diretamente no meu financeiro. Com isso, o financeiro tem que trabalhar juntamente com o administrativo. Por que, Patrícia, que os dois precisam comungar das mesmas informações? Porque como que o administrativo elabora, cria, movimenta tudo, se o financeiro não é compatível? Se o financeiro não vai saber quais são os passos que ele vai ter que dar para os seus pagamentos, para as suas compras ou para as contratações. Isso é responsabilidade do financeiro. Quem contrata é o financeiro, se ele pode ou não ter aquela despesa, se ele consegue executar as tarefas ou não. E eu vou além. Este financeiro ele tem que pegar todo a provisão, identificar se vai ser PJ ou pessoa física contratada, se é CLT ou é microempreendedor, e assim tracionar todas as formas de pagamento. Muitas das vezes eu tenho visto contratação de microempreendedor e pagamento na pessoa física. Neste caso, vai voltar essa prestação de contas, porque se eu tenho um microempreendedor prestando contas para mim, eu não posso efetuar o pagamento na pessoa física desse microempreendedor. Então, isso é um erro que tem que ser eliminado. E outro problema, o microempreendedor está falando lá que ele é administrador, ele é apoio administrativo, nananana, só que ele está fazendo a função lá de pintor, de auxiliar, de servente, de qualquer outra coisa que não está condizente ao contrato. Gente, então a gente precisa entender que neste primeiro momento, esse financeiro tem que fazer o quê? Identificar todos os prestadores de serviço. Se todos aqueles CNPJs batem com a função que vocês colocaram especificamente na prestação de contas de vocês e na provisão. Se isso estiver em correlato, eu estou fazendo uma nomenclatura correta. Se tiver divergente, ou eu vou pedir ele para mudar, ou eu tenho que trocar o profissional, porque eu não posso ficar com um pintor que o cara tem um KNAI de apoio administrativo. As coisas precisam ser coesas e tem que trazer um tracionamento para que os meus pagamentos ganhem o quê? Veracidade. Então, se eu sou financeiro, eu tenho que ter a clareza e a certeza que tudo vai se relacionar. E um problema que a gente tem visto muito grande nas organizações, passei por esse problema agora, esse mês passado, né, em março, o quê? Está fazendo, os funcionários fazem um empréstimo lá do FGTS, não informam a empresa,
a empresa não faz o desconto e o funcionário está tendo que pagar depois lá no banco. E, às vezes, é pior. O proprietário da empresa, do CNPJ, da instituição, retém o valor e não paga a instituição financeira, né, através do FGTS. E aí, com isso, a gente começa a trazer vários problemas para a organização do terceiro setor. Então, o financeiro, ele é de suma importância. Ele é o olhar que faz aquilo que foi provisionado com a realidade da organização. E o mais importante, se você hoje trabalha com uma contabilidade que não tem um aplicativo financeiro igual a que nós temos, não traz uma contabilidade mensal para você, em que momento que você está vendo o seu financeiro? A cada 3 meses? Ou no final, quando está chegando no último dia do seu projeto, que ele está encerrando, que você vai pegar todas as notas e as notas não são congruentes, de que maneira que vocês estão trabalhando? Fala aqui para mim. Vocês trazem uma contabilidade todo mês, mês a mês? Fecha o mês de março, vocês entregam 5 de abril? Agora, quando chegar em 5 de maio, vocês vão entregar o mês de abril que foi feito? Fala para mim, vocês conseguem, que estão aqui comigo, vocês conseguem entregar no mês subsequente todo o fechamento do mês anterior ou não? Queria saber de vocês, como que isso tem acontecido na vida de vocês? Vocês entregam ou não entregam? Isso vai acontecendo, não entrega, Eliésio mesmo. Quem mais, gente, que não entrega? Só para me saber. Porque isso é um risco muito grande. Levar isso para frente é um risco. O que a gente precisa é que todo mês, fechou o mês, no mês subsequente esteja sendo entregue na contabilidade. Sim, entrego até o dia 10 do mês subsequente. Isso aí, Bianca, perfeito. É esse processo, a gente tem que entregar. A gente fala até o dia 5, quinto dia útil, é o momento de entrega dessa documentação, porque aí a contabilidade vai fazer o quê? Pegar tudo que foi pago, pegar todas as notas e lançar. Se tiver algo que não estejam batendo, a gente tem tempo hábil ainda de recorrer, de refechar, de correr atrás de uma outra nota, dar tempo ainda de fazer alguns procedimentos legais dentro da legislação, porque às vezes a pessoa te mandou a nota faltando alguns valores, algumas informações, então cabe ainda um cancelamento de uma nota para execução de uma nova. Perfeito? Então, realmente, a entrega documental, ela se faz necessária no mês subsequente. E aí eu vou além. A gente precisa entregar aquilo que a gente está fazendo, executando. Se eu tenho uma conta bancária, eu pago tudo por ela, é daquela conta. Se eu tenho 2, 3, 4, eu vou fazer conforme cada conta. E um erro que eu tenho visto, igual hoje nas reuniões que eu fiz pela parte da tarde, o dinheiro estava na conta da pessoa jurídica, a pessoa vai lá, saca todo o dinheiro, enfia na conta do presidente ou do tesoureiro e depois sai pagando. Meu povo, se a gente puxar um lastro aí da pessoa física de vocês, isso vai dar problemas fiscais sérios. Não faça isso. Então, o correto é pagar por dentro da conta da pessoa jurídica. Se eu tenho 1 quilo de arroz que eu tenho que comprar para alguma pessoa, eu vou lá, faço um Pix, pago, recebo a nota fiscal. E aí muitas pessoas me dão desculpa, Patrícia, eu compro no mercado, o mercado não quer me dar nota. Gente, o supermercado, ele dá nota fiscal de tudo. Então, o que tem que fazer é o quê? Pegar, na hora que chegar no supermercado, falar assim, olha, eu preciso de nota fiscal daquele modelo grande, no papel A4, pode me mandar por e-mail ou me mandar pelo WhatsApp, se você não tiver como imprimir. Mas aquele cupomzinho, ele perde todos os dados e ele perde a validade. Porque a partir do momento que ele apagou, ele não serviu mais para nada. Você não tem codificação ali nenhuma com ele. Mesmo que você peça para identificar o CNPJ da sua instituição. Estou falando aqui uma coisa muito séria, tá, gente? A gente vê esse erro grotesco acontecendo devido à falta de informação.
Então, a gente precisa ter a consciência que a nota fiscal tem que ser tirada do modelo grande, seja para pão, seja o pó de café, seja o gás que foi comprado, seja a água que foi entregue. Se aquele fornecedor não te entrega uma nota fiscal, você tem que mudar o quê? De fornecedor. Você não pode permanecer com aquele fornecedor, porque quem está fazendo o processo errado é a sua instituição. Se vier passar por uma fiscalização, igual eu estava conversando agora de tarde, que foi isso que aconteceu, o gestor financeiro tirava o dinheiro e levava para a conta dele. Ele fazia todo o pagamento, muitas das notas começaram a sair no CPF dele, porque ele ia pagando pelo CPF, a empresa não tem como adivinhar se era do CNPJ ou do CPF, e agora, para prestar contas, não tem como prestar. Muita parte do valor que ele recebeu, ele vai ter que devolver do próprio bolso, porque a instituição está zerada e ele não tem o que fazer numa prestação de contas dessa. E eu vou ser muito sincera, isso, às vezes a gente acha que a Patrícia está falando uma coisinha boba, todo mundo sabe disso. Não sabe. Faz errado mesmo. E aí a gente está aqui para fazer o quê? Educar a parte de vocês. Fazer com que vocês entendam que tudo que sai da conta do CNPJ é para pagar coisas do CNPJ. E tem que ser pago pelo Pix transferência. Se for cheque, tem que ser cheque nominal. Se o cheque não tiver em nome do estabelecimento que você está pagando, você também pode ser penalizado pelo Ministério Público, porque ele pode abrir uma diligência contra você, pegar lá no banco quem sacou o dinheiro e talvez você tenha que devolver o dinheiro também. Porque, às vezes, coloca o próprio funcionário da instituição para fazer o saque. E aí, como você explica isso? Tá? Eu estou trazendo pontos que é coisas que a gente já viveu aqui dentro, que chegou a empresa e a gente falou assim, meu Deus, não, a gente vai ter que arrumar uma solução para isso daqui, mas que está complicado, tá. Então, a gente precisa entender que essas coisas acontecem e a gente pode mudar a nossa concepção de fazer o errado para o certo. Então, a gente traça de uma forma que o financeiro entenda que ele só pode pagar pela pessoa jurídica o que é para ser pago, realmente, não transferir o dinheiro para a pessoa física de nenhum dos diretores da instituição e nem fazer saque na boca do caixa com um cheque nominal para outras empresas e trazendo esse dinheiro para dentro da instituição para fazer os pagamentos. Então, se eu estou pagando aluguel é aluguel, se eu estou pagando energia é energia, se eu estou pagando profissionais, eu estou pagando profissionais. A gente precisa ter esse critério muito bem feito dentro das organizações para a gente acabar com esses processos ruins. Por isso que a conta contábil ela tem uma tabela, né, de honorário, e com isso a gente entrega o nosso app financeiro para os nossos clientes. Por que a gente faz isso? Porque através do aplicativo a gente faz todas as provisões. A gente trabalha com o aplicativo da Conta Azul, se vocês quiserem saber, né? Esse aplicativo te dá ferramentas para que você consiga executar os seus processos integralmente. E através desse aplicativo você também executa o quê? Todos os seus pagamentos. Então, sobe nota fiscal, sobe todos os pagamentos, os extratos bancários, eles são conciliados e assim a gente tem uma contabilidade mais assertiva, que é onde a gente consegue fazer o quê? As prestações de conta. Então, através de um administrativo e um financeiro bem feito, vocês tendo o aplicativo financeiro, a gente faz a prestação de contas. A prestação de contas de uma organização do terceiro setor, a gente fala aquela porcento de custo. O que significa isso? Contas bancárias específicas para cada projeto. Se eu tenho um dinheiro que eu recebo da comunidade e esse dinheiro também faz o administrativo, eu deixo ele todo numa conta separada. Se eu faço vários projetos e esses projetos possuem cada um deles uma conta, eu executo o pagamento de cada projeto na sua conta. A gente precisa ter o cuidado de não pegar a conta X e misturar com a conta Y, porque isso também dá problema,
As prestações de contas são separadas e a gente consegue aqui na conta contábil te entregar realmente tudo separadinho. Cada projeto faz a sua identificação. As notas fiscais têm que ser em DANF, é isso mesmo. Eu dou a explicação aqui, que é naquele documento, a nota fiscal grande, que a gente chama modelo 55, porque as pessoas entendem melhor. Porque quando a gente vai no mercado, a gente pega aqueles cupomzinhos assim, ó, igual esse daqui que eu estou no meu bolso, ó, fazendo propaganda aqui do mercado que eu fui hoje. Então, aqui também consegue botar o número do CNPJ, tá, gente? Só que isso aqui, ó, ela paga tudo. Daqui 20 dias isso já morreu. Esse documento fiscal não tem validade mais, porque ele já apagou. Então, por isso que a gente precisa ter realmente... Deixa eu ver se eu tenho alguma nota aqui. Acho que eu não tenho. A gente precisa da nota fiscal naquela folha 4, uma branca, que a gente chama modelo 55, que é o DANF, que é o XML, né, que muitas das vezes chega no e-mail de vocês. Então, esta nota que tem validade, ela que vai para a prestação de contas. E aí também tem a nota quando é de prestação de serviço, ainda todos os municípios estão podendo emitir na sua própria plataforma. A partir de junho deste ano, vai ser na nota fiscal, né, do governo, que a gente fala que é a nota fiscal nacional. Então, quando tiver essa mudança, eu vou avisar vocês aqui também com antecedência, porque vocês não vão poder mais emitir ou receber notas fiscais do município. Então, a gente precisa ficar atento. Isso. Quando o fornecedor não consegue te emitir a nota fiscal, você tem que pedir, infelizmente, é o quê? Trocar de fornecedor. Se o fornecedor não consegue te dar o documento apto a você prestar conta, você troca o fornecedor. Porque o fornecedor tem duas opções. Ele emite o documento fiscal que a instituição necessita, ou você não compra dele, porque você não consegue prestar contas depois. E aí? Como que você vai trazer isso para frente? Como que você vai trazer a veracidade para a sua organização? A gente precisa cumprir as nossas obrigações e trazer isso de forma sólida. Por isso que a prestação de contas, meu povo, é por projeto. Sempre vai ser por projeto. E aí, algumas pessoas me questionam, Patrícia, eu tive Lei Rouanet do mesmo projeto e também tive edital municipal. Como que eu faço se é o mesmo projeto? A gente tem que ver o que foi contemplado em cada projeto, tá? E toma cuidado para vocês não misturarem. Vamos dizer, no projeto da Lei Rouanet, vocês era uma dança que vocês faziam lá na instituição. Então, aqui vocês pagavam o professor de dança, pagavam os instrumentos, pagavam o som, pagavam o local. E aqui no outro, que era o municipal, vocês conseguiam pagar um administrativo, conseguiam pagar a parte de alimentação, uma pessoa para poder vigiar os alunos, uma secretária. Se você tem o mesmo projeto, com duas entradas diversas, ó, eu estou falando aqui, Lei Rouanet, e aqui no outro, município, correto? A gente precisa fazer 2 lançamentos separados. Eu não posso unificar esses lançamentos. Por favor, as prestações de contas serão diferentes. Então, a gente precisa fazer com que cada uma seja lançado separado. Vocês entenderam, gente? Porque isso acontece. Eu tenho instituição aqui que recebe Estado, município e federal do mesmo projeto. Porém, cada pedaço foi pago e contemplado por um órgão deste, o seu projeto. Assim, eu faço prestação de conta separado. Uma prestação para o governo federal, uma para o governo estadual e a outra para o município. A gente precisa ficar atento. Se eu tivesse a privada, também eu teria que fazer o da privada separado. Então, a gente precisa entender como os projetos foram escritos e o que foi pedido em cada bloco. Tudo bem? Então, a prestação de contas é por projeto, e além de ser por projeto, a gente fecha no final do ano, que encerra em 31 de dezembro, a prestação de contas, né, que vocês concordam comigo, se o ano termina em 31 de dezembro, a gente precisa encerrar
a prestação de contas nesta data. Encerrou, em janeiro começa a fechar, e a gente tem até 30 de março para publicar em um diário oficial, em um jornal circular da cidade, ou no próprio site da organização. Se a organização tiver um site oficial e ela fizer toda a publicidade dela lá, tiver um portal escrito Portal da Transparência, ela pode fazer o lançamento do balanço dela com a DRE, tudo bonitinho lá no site dela. E isso é válido, tá? Desde 2020, e eu esqueci, gente, 2019, desde 2019. Então, vocês já têm isso na manga para vocês fazerem, que aí não gasta dinheiro, porque se a gente tiver que divulgar em qualquer jornal, mesmo que seja pouco, algumas pessoas cobram das instituições do terceiro setor. E aí algumas pessoas me questionam, Patrícia, realmente eu preciso fazer essa publicidade? Então, lá na GT 2000, ela fala sobre esse procedimento e a gente tem que fazer, tá bem? Então, tem que ter um profissional de contabilidade, tem que ter um gestor para assinar esse balanço precisa ser divulgado em alguma rede do seu município. Isso é bom vocês saberem, gente. Não preciso. Eu estou aqui em Itaperuna, eu tenho que ir lá no Rio de Janeiro fazer publicidade? Não, eu vou fazer aqui dentro do meu município. Então, cada município, cada instituição faz dentro da sua base municipal, tá bem? Até mesmo que, se for vistoriada, é o Ministério Público do seu município que vai te vistoriar, que vai te fazer alguma intimação, é tudo dentro do seu município. Se o seu município não tiver, vai ser o município mais próximo que você tiver. Então, a gente precisa fechar esta parte aqui com vocês. Eu tenho que ter um bom administrador e um financeiro, eu preciso saber como eu consigo executar a minha tarefa e, principalmente, como eu vou executar o quê? Esse primeiro pilar, que é o pilar essencial, para que o meu balanço esteja coerente e eu consiga trazer bons resultados para a captação de recursos. Porque muitas das vezes, sabe o que acontece? A captação de recursos não acontece por um motivo único, não traz credibilidade para a sociedade. A sociedade sabe que a sua organização existe, porém, ela fala assim: como que eu vou saber que realmente eles executam? Como que eu vou saber o que eles fazem, se eles não publicam, se eles não trazem um direcionamento? Então, o que nós podemos resolver juntos, gente? O que a conta contábil, a Patrícia Teles, pode resolver com todas as organizações nesse primeiro momento? A gente elimina uma contabilidade não especializada. É o que eu escutei hoje nas 3 reuniões. Contabilidade que não entende do terceiro setor, não sabe detalhes únicos que as organizações precisam ter. Igual esse fechamento, é fechar balanço por conta, separado, por cento de custo. A gente tem que ter isso na cabeça. E aí, isso faz toda a diferença. Às vezes, pega o mesmo projeto, junta tudo e faz um lançamento único. Não existe isso. Se eu peguei de lugares diferentes o dinheiro, então eu presto contas para lugares diferentes. Melhoria nos processos internos. A gente vai classificar a sua organização, vai entender o que ela está necessitando e, assim, trazer os entendimentos que ela precisa internamente. A gente aumenta a possibilidade de captação de recursos, porque se a organização tem uma contabilidade ajustada, se ela tem processos internos bons, possivelmente ela vai ter uma captação de recurso volúvel, porque ela consegue enxergar quais são os pontos que ela consegue dar, né, de contrapartida. A gente ajuda nos processos de quê? De planejamento estratégico. Não falei? A gente está vivendo 2026, mas o que eu vou fazer em 2027? Será que é uma lei Rouanet que eu estou fazendo neste ano de 2026? Eu já comecei a captar recursos para 2027 ou eu estou presa ainda em 2026? Porque a gente tem que pensar lá na frente. Quando chegar no final do ano, se eu não tiver recurso, o que eu vou fazer? A gente passou por algumas organizações aqui, que estão até aqui dentro, não tinha recurso provisionado para 2026. E aí, o que aconteceu? Às vezes, o deputado fala que vai dar e chega na hora ele não direciona. E aí, o que essa organização vai fazer? O que essa organização tem na manga
para ela tomar uma decisão? Será que ela tem um produto autossustentável? Será que ela tem outra base legal para poder trazer o dinheiro para dentro? Então, a gente precisa enxergar qual o momento que essa organização está vivendo. E aí, neste momento, a gente qualifica os gestores, voluntários e colaboradores. Por que a gente tem que fazer essa qualificação? Porque, senão, tudo aquilo que a gente pretende fazer, uma contabilidade especializada, trabalhar com processos internos, aumentar a possibilidade de captar recursos, mas se eu não tenho aqui o profissional qualificado, a gente não vai à frente. Hoje foi isso que eu falei com um gestor. Falei, olha, você está entrando aqui na conta contábil, então eu já vou te explicar uma coisa. Vai ter a reunião de onboard, que é a reunião onde o cliente vai entender todos os passos que ele precisa fazer. E o que nós vamos dar de ferramenta para que ele possa estar capacitado, para que assim ele possa trazer pontos favoráveis. Então, é isso que a gente precisa entender, que a responsabilidade da organização é muito grande e ela precisa sair, às vezes, da caixinha, né? Eu sempre fiz assim, eu ajudo as pessoas, eu vim de uma instituição e eu não sabia como fazia, o meu era só boa vontade de ajudar o próximo. Realmente, a boa vontade vai até um determinado momento, só que dali para frente a gente precisa trazer o profissionalismo, porque senão a gente cai no deselo de algumas coisas e, principalmente, de não demonstrar para a sociedade toda a transparência fiscal que nós precisamos. Por isso, Priscila, eu queria que você botasse aqui agora no grupo, a gente vai disponibilizar para vocês um formulário que, se vocês preencherem, a gente vai fazer uma análise de vocês. Então, as pessoas que estão nessa live, tá? A gente não vai liberar lá no Instagram da Patrícia Teles, não é isso, Priscila? Eu queria que você confirmasse comigo. Vai ser só para quem está aqui na live de hoje. A gente vai disponibilizar um link, vocês vão preencher, a gente vai fazer a análise e vai devolver para vocês para mostrar como que está a instituição de vocês. Então, a gente precisa que quem estiver aqui tome posse desse presente que a gente está dando para vocês. Gente, porque, vou explicar uma coisa para vocês. O tempo de vocês é precioso, o meu tempo é precioso, a gente sempre está aqui de prontidão para ajudar todas as organizações do terceiro setor, mas também a gente precisa que vocês façam a parte de vocês, né? Que vocês tragam para aqui as informações pertinentes, daquilo que realmente a gente pode ajudar vocês. Então, a Priscila vai soltar aqui para vocês. Deixa eu ver se ela já soltou. Pri, você já está soltando? Deixa eu até ver com ela aqui. E aí, a gente vai... Eita, a internet dela caiu. Deixa eu só ver se ela conseguiu aqui. Vamos, enquanto ela vai tentando liberar, a gente já vai aqui fazendo a melhor parte, que eu adoro escutar vocês, né? Se algum de vocês que está aqui, eu gostaria que vocês compartilhassem comigo, umas 3 pessoas, se essa live fez sentido, se teve alguma ajuda, alguma contribuição para vocês nesse dia de hoje, porque isso para mim é importante, né? Porque eu estou aqui vivendo com vocês, compartilhando, então gostaria que vocês pudessem me falar aqui um pouquinho, né, dessa contribuição de hoje. Quem pode falar? Obrigada, Edson, obrigada, pessoal, que vocês estão jogando joinha aí para mim. Valdemiro. Tem alguém que gostaria de falar? Pode abrir o microfone, que aí a gente vai compartilhando aqui entre a gente. Microfone. Osmarina, tudo bem, querido? A senhora quer falar? WhatsApp, né? Agora voltou. Pode falar. Oi. Oi. Eu quero só preencher o formulário. Sim. A Priscila vai colocar aqui. A internet caiu dela, Mas ela vai colocar. Vai ser aqui agora na live ou vai colocar no link lá no grupo?
Lá no Então, eu acho WhatsApp. que ela ainda vai colocar aqui na live. Se de tudo ela não colocar na live, e se realmente ela ficar sem internet, ela coloca lá no grupo para vocês hoje, tá bom? Sem problema algum. Certo, A gente entendi. só não vai botar no Instagram da Patrícia Teles. Dessa vez sim. Tá bem? Tá bem. Tá joia, querida. Obrigada. Nada. Tem, gente, alguém que gostaria de compartilhar alguma informação? Gostaria de complementar alguma coisa? Não? Obrigada, Ronei, por você ter agradecido aqui no cantinho. A Priscila conseguiu botar o formulário aí para vocês agora, tá? Então, sim, a gente sempre aqui é objetivo e a gente gosta de ser bem esclarecedora, porque é o mais prudente, né? A gente precisa ir direto ao ponto, não dar muita volta, porque o tempo de todos é precioso demais. Então, muito obrigado por todos vocês que estiveram aqui na live de hoje, que compartilharam aqui comigo alguma informação, né? Seja falado ou seja aqui no cantinho. E aí eu contribuo com vocês nesse decorrer da semana, lá através do Instagram da Patrícia Teles. A gente vai ter a próxima live da próxima semana. Deixa eu até pegar o tema aqui, que vai ser bem importante. A gente vai estar falando por que projetos bons não são aprovados. Então, na próxima semana, na terça-feira, a gente vai estar falando sobre os projetos sociais, como esses projetos podem ser o quê? Eles podem tomar um pouco de veracidade, eles podem começar a ser fidedignos para receber, né, tudo aquilo que tem na parte de captação de recursos. Então, a gente vai falar isso, mas eu queria pedir a vocês para o dia 5, né, para a gente não esquecer desse grande dia que a gente vai ter, no dia 5/5, às 19 horas, onde que a gente vai falar sobre imposto de renda solidário. Se vocês puderem divulgar isso, compartilhar, que vai ter essa live nesse dia com outras organizações, nós juntos podemos mudar muitos municípios do nosso Brasil. Mas depende de cada um de vocês aqui. Não fica com essa informação só para vocês. Eu falo que isso é ser egoísta, né? A gente precisa compartilhar com outras pessoas para a gente trazer um público muito grande para esse do dia 5/5, para a gente ter a maior representatividade que a gente possa ter, tá bem? Então, meu muito obrigado, que vocês fiquem com Deus, que Deus nos abençoe e um tchau, tchau para todo mundo. As lives são gravadas. Sim, são gravadas, Valdemir. A gente só não entrega as lives para vocês. A gente faz os recortes e eles estão subindo no YouTube. Então, a partir de quinta-feira agora, sobe o recorte dessa live, tá bem? Muito obrigada. E vocês preencham também aí, o que a Priscila já colocou para vocês aqui na mensagem aqui, já está ali o link para vocês fazerem o preenchimento. Então, aproveite essa oportunidade, não perca essa oportunidade, que vai ser única, a gente vai estar analisando e dando um bom feedback para vocês, tá bem? Um beijo, fiquem com Deus, tchau, tchau, e um abraço. Até a próxima semana.